Fim. A arte é um artifício, a arte não é natural, é artificial. A arte, mimesis, imita a vida e é, portanto, uma réplica, uma fraude, uma falsidade, uma cópia. E, ao mesmo tempo, um protótipo que, em vez de sua originalidade, cria outra vez o mundo, outra vez. A vida é o modelo, a imitação da vida é o cânone. A arte é artesanato, mas o artesanato será arte? A arte conduz à unidade, o artesanato à série. O artesanato é útil, remete aos negócios. A arte é inútil, serve aos sentidos. Se você não concorda, você está errado. O artesão é artifício, o artista é artesão. Mas como se distingue a mercadoria da obra ou a serventia do espetáculo? O que é arte? O pôr do sol não é arte, nem o céu, nem o sol. Arte não é intuição, nem compreensão, nem ciência, nem sabedoria. A arte é o conhecimento aplicado. Não há arte sobre a terra, senão a obra do homem. A arte é o fim, o modus é o meio. O fim é a ética, o meio é a técnica. O fim justifica os meios. O fim explica os meios. Se você conhece o fim, usará o cinzel e a lâmina. Se não conhece, você será o cinzel e a lâmina. Ou você é o punho, ou é o instrumento. Se você concorda, você está certo. A arte é imortal, e em sua eternidade o homem mortal vive para sempre. A arte é o padrão que permanece. A vida é o sopro que se extingue. A arte é a pedra, existe. O homem é o criador, vive. Você sou eu, o outro é o duplo. A que será que se destinam? E é assim que a gente começa o lançamento de O Raso da Catarina, essa revista literária com o editor Edson Mendes, que mais do que ele poderá explicar todo o contexto, toda a proposta desse projeto literário, cultural, artístico tão fantástico. E para começar o nosso momento, eu queria dar boa tarde, bom dia, boa noite para todos que estão nos acompanhando, agradecer a gentileza e a generosidade de todos que estão aqui com a gente, o Edson Mendes, o mentor, o chefinho, o editor, a pessoa que tem uma capacidade absurda, não só literária, cultural, é um mestre que a gente tem muita honra de tê-lo aqui conosco, conduzindo esse projeto tão maravilhoso. Edson Mendes é de Paulo Afonso, nasceu em 1952, poeta, professor, editor, coach. Recebeu em 2017 o prêmio de poesia da Academia Pernambucana de Letras. Temos a presença também de Francisco Nery Júnior, de Salvador, 1947, um escritor fantástico também, formado em letras pela Universidade Católica de Salvador, professor de inglês, português e latim, com cursos de aperfeiçoamento em Houston, Texas, Worcester, Massachusetts, Jacksonville, Flórida, Toulouse, França, membro da Academia de Letras de Paulo Afonso, Bahia, e muitas outras coisas que uma carga literária, cultural e filosófica muito rica. Aí temos também a presença da Ana Maria César, de Recife, bacharel pela Faculdade de Direito do Recife, Letras Neolatinas pela Universidade Católica de Pernambuco, publicou já 14 livros, ensaios, poesia, memória, ficção, história, A Bala e a Mitra, A Faculdade Sitiada, O Tom Azul, No Limiar do Tempo, Três Homens Chamados João. Pertence à Academia Pernambucana de Letras e às outras entidades literárias, e essa mulher nordestina forte que nos representa, junto com Cássia Cacitas também, tão querida, de Curitiba, do Paraná, professora, autora de romances, artigos e ensaios, mestre em comunicação e linguagem, pós-graduada em filosofia e existência, engenharia da informação e didática do ensino superior, presidente da Academia Feminina de Letras do Paraná,
E temos também a presença do Diogo Mendes Souza, que nasceu na Parnaíba, na costa norte do Piauí, em 1989. É poeta em tempo integral, autor de 10 livros de poemas, dentre eles Metafísica do Encanto, 2008, e Tinteiros da Casa e do Coração Desertos, em 2019. Diego também tem muita coisa para nos falar, é um artista nato, e a nossa querida Salete Regos Barros, que daqui a pouquinho ela já esteve aqui conosco, caiu a conexão, a gente vai ver se ela volta também. E de Moreno, de Pernambuco, nasceu em 1952, arquiteta pela UFPE, pós-graduada para psicologia pela IPP, em 1992, fundadora da Nova Estilo Edições de Autor, 5, da cultura nordestina, letras e artes, onde exerce o cargo de produtora cultural e da rede de associados de letras e artes, do qual é atual presidente. Edson, eu vou dar para você, para que você conte para a gente como é que começou esse projeto. Eu dizia, Adriana, que agradeço suas palavras e que não tenho todos esses atributos. Porém, eu tenho uma coisa que é muito rara. Amigas bondosas e generosas que, apesar de mentirosas um pouquinho, gostam de mim e dizem essas coisas boas. Fico muito feliz por você estar aqui conosco, coordenando este momento, este encontro de nós todos com a literatura e com as artes. Esses nossos companheiros que estão aqui também fazem parte dessa ideia de primeira hora. E os que não estão, por diversos motivos, estão presentes também, pelo coração, pela vontade. Eu fico pensando assim, você acabou de ler para nós um texto que fala de arte. E isso é extraordinário, porque o que é arte? Porque nós estamos aqui falando de arte para lançar uma revista de literatura. A imitação da vida, que nós chamamos de arte, é que nós inventamos para fugir à finitude. Nós aplicamos a essa imitação da vida certas ferramentas específicas do viver, da existência, do mistério existencial. E essas ferramentas nós chamamos de pintura, arquitetura, escultura, música e outras mais. Dentre estas e outras mais, tome-se a escrita. Ela nos proporciona a faculdade de, mesmo ausentes, dizer aos presentes e aos pósteros do intervalo aquilo que de fato se passou, não. Ninguém sabe o que se passou de fato, mas aquilo que lembramos, porque é a memória, é na memória que o mundo se forma, reforma, reconstrói e fica definitivamente. Então, agora, nós falamos aqui do lançamento de uma humilde revista. Já foram lançadas muitas revistas ao longo do tempo de nossa história. A começar por aquela primeira de Salvador. Eu anotei aqui até o nome do nosso colega, do meu colega editor, Manuel Antônio da Silva Serva. Ele lançou em 1812 uma revista chamada Ensaios de Literatura, com o título principal, Variedades. E estamos lançando hoje a revista Raso da Catarina, que chama a atenção, inicialmente, eu acho, pelo próprio nome. O que é o Raso da Catarina? É uma região de mais ou menos 500 quilômetros quadrados, situada no sertão da Bahia, entre as cidades de Paulo Afonso, Xorroxó, Macururé,
Santa Brígida, Jeremoabo e Canudos. Então, essa região do polígono das secas é a região mais seca do Brasil. Nela nós encontramos, apesar da ausência de água em sua superfície, plantas maravilhosas, animais exóticos. É de fato de uma riqueza na flora e na fauna que nos enche os olhos. É uma coisa extraordinária que neste sertão inóspito encontremos flores e animais extraordinariamente bonitos e belos. E é por aí que residem ainda alguns caboclos que convivem com a seca desde os tempos da colônia. Então, é este lugar que nós homenageamos com o nome à nossa revista de Raso da Catarina. E do meu caso particular, tem uma ligação mais próxima. A minha mãe nasceu na fronteira do Raso da Catarina, no povoado Juá, que fica a 4 léguas de Paulo Afonso. Então, esta é a origem do nome e este é o conjunto de pessoas que, juntos, eu, vocês e eles, os outros que não estão aqui, e os nossos leitores, sem os quais nós não existiríamos, é o conjunto de tudo isso. E nos traz, neste momento, a este lançamento da nossa revista Raso da Catarina. Bom dia, pessoal. É uma honra muito grande. É uma honra muito grande estar com o pessoal gabaritado, que Edson soube, Edson e você, Adriano. Vocês souberam muito bem cooptar para a gáudio de todos nós, para o crescimento de todos nós. É um prazer estar falando aqui, inclusive para Portugal, não é isso mesmo? E eu lembro minha ascendência portuguesa, meu bisavô era português. Algumas vezes que eu tenho estado em Portugal, eu, com licença dos portugueses, eu me sinto um português, coisa que eu não sentia aqui, né? E é um prazer também estar falando do sertão da Bahia, uma área de caatinga, palavras que vocês não vão encontrar tradução. Não há tradução para sertão. É uma área pós-litorânea, é uma área seca, não tem tradução. Os americanos jogam lá backlands, mas não é a tradução correta para sertão. E estamos também na área de caatinga, que é uma área peculiar, só existente aqui na região. Está ameaçada, inclusive. Mas é um prazer enorme estar aqui no lançamento de uma revista de literatura, que é arte, né? Literatura é arte. Como é bom cooperar, trabalhar junto para o bem, para o desenvolvimento das nossas nações, da comunidade, do mundo, do ser humano, né? Que me parece que é o que está faltando em cada um de nós, para não dizer dos outros. Parabéns a Edson pelo lançamento da revista. É uma honra muito grande fazer parte desse lançamento, com o artigo publicado aí. Para mim é uma honra enorme, eu faço questão de repetir. Sem cultura não há educação. Eu estava ouvindo uma live do presidente da Academia Brasileira de Cultura, onde ele dizia que sem cultura não há educação. Fazendo o diferenciamento entre cultura e educação, cultura é fundamental. Ele fez um teste. Os melhores alunos, um teste, uma verificação que ele fez, os melhores alunos pobres que foram verificados isso, foram alunos que foram criados em ambiente de cultura. Eu posso citar o meu exemplo. Meu pai tocava na Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia. E meu pai me levava para os ensaios da orquestra. E eu ficava naquele ambiente ali de alemães, franceses, europeus. E eu ficava sentadinho ali com paciência. Eu gostava do ambiente. E se eu produzo alguma coisa, né? Edson produz muito mais, ele está lá na frente. Se eu produzo alguma coisa que merece ser lida ou ouvida, eu acredito a isso. Então, cultura é fundamental para a educação. Outro exemplo que eu traria à baila para consideração nossa, recentemente, num programa de televisão, estava mostrando a pobreza do Nordeste. Se vocês vissem a casa, se é que nós podemos chamar de casa, era uma tristeza. E o comentarista disse uma coisa com a que eu concordo plenamente. Se aquela pessoa fosse educada, se tivesse cultura, não estaria naquela miséria. Ele procuraria um caminho e acharia o caminho.
se entrosaria, raciocinaria, e assim sucessivamente. Então, a pobreza só será erradicada com educação, por incrível que pareça, né? Eu acho que nós temos o privilégio de entender isso, que os políticos, os donos do poder, talvez não entendam. Então é que eu tinha que dizer, por enquanto, eu acho que meus 4 minutos se esgotaram. Muito obrigado, Adriana, muito obrigado, Edson. E você, Edson, você deve ter sangue cearense junto com o sangue baiano. Juntou o sangue baiano com o Ceará, meu amigo. Deu um Edson Mendes. Muito obrigado, pessoal, e eu estou aqui ouvindo atentamente a vocês. Muito obrigado. Saudações aos nossos ouvintes. Eu tenho aqui em mãos, fiz questão de imprimir a revista Raso da Catarina, para ter em mãos essa revista trimestral e eletrônica, que é um jorro, na verdade, é um jorro de cultura. É conceitual, é dinâmica, é fluida, é limpa, é rica e muito objetiva. Em suas páginas eu encontro um manancial expressivo de arte, com história, literatura, e aqui vejo crônicas, poemas, contos, cordel, até escultura, cinema, fotografia, estilogravura, uma grande entrevista com o J. Borges, que fez parte do meu imaginário, da minha infância. Essa entrevista causou um grande impacto, e com liames fortes também na sociologia, na filosofia, na ciência e no jornalismo. É deveras um material completo, muito rico. E neste primeiro número, nesta edição inaugural, destaco a presença e textos de Antônio Carlos Sequim, muito bem acolhidos pelo Edson Mendes, o nosso editor, de Antônio Torres, de Rui Espinheira Filho, Luiz Antônio de Assis Brasil, Luzilá Gonçalves, Ana Maria César, Patrícia Tenório, José Luiz Melo, Juarez Correia, até a Virgínia Leal está aqui, filha do César Leal, definidor da geração de 65 de Pernambuco. Ou seja, nós temos uma revista com a nata cultural brasileira. É um painel extraordinário de mestres e cultores da arte da palavra. E, além disso, a presença, né, da diretoria executiva nessa live, do conselho consultivo, do conselho editorial, né, que participam da live, como a Cássia Cacitas, o Francisco Neri Júnior, Ana Maria César, que eu já destaquei, Salete Rego Barros e Adriana Mairink, e além do nosso editor Edson Mendes. E aqui nessa revista Raso da Catarina, apareço com um poema intitulado A Terra e o Ser, que foi bravamente ilustrada por uma pintura do maestro pernambucano Beethoven Cunha. O poema diz assim: A Terra e o Ser, poema de Diego Mendes Souza. Chorar desnuda o ser, a chuva encharca a terra, o choro limpa a alma, molha o rosto, lava o tempo e a saudade. O choro limpa a alma, molha o rosto, lava o tempo e a saudade. O mar escapa pelas artérias da dor. Chorar é enxurrada de beleza que arrasta as palavras de amor. Chorar é enxurrada de beleza que arrasta as palavras de amor. Quero dizer que a escolha do título da revista Raso da Catarina foi muito feliz, porque, assim, é uma mistura da fenda da terra, né, de seus sulcos profundos e de uma geografia determinante, como o Edson explanou aí no início da sua fala, mas esse choque, né, esse choque da cultura com algo geograficamente profundo em seus sulcos de caatinga, de seca, e trazer a arte, a flor, esse manancial da arte, como uma Mandacaru com a sua flor no sertão, né? A arte é isso, essa evocação, essa lenda, e muito bem caracterizada por essa Catarina, de um mistério, de um mito, que se aduz da grandeza da literatura e de toda a sua simbologia. De fato, é um nome brilhante, bem acolhido. Então, temos aí Raso da Catarina, uma grande revista de uma beleza ímpar, brilhante. Muito obrigado. Boa tarde. É uma grande alegria fazer parte desse time e participar dessa live também. Muito obrigada ao Edson pela oportunidade de participar desse projeto. Sabe, Adriana, o projeto do Edson não é algo que a gente deve ler essa revista, o Raso da Catarina, esperando encontrar coerência, ou grandes regras, ou grandes técnicas. O que a gente encontra ali é beleza.
não uma beleza sem intenção, não. É uma beleza intencional. Ele desenvolve uma estética de estranhamento. Ele nos tira da zona de conforto desde a primeira página dessa revista, pelo olhar. São cores, são a maneira como ele distribui os textos, a maneira como ele alinhava todos os autores convidados a participar desse projeto. Seguindo a linha editorial do meu editor, eu me propus a escrever sobre cinema nessa revista. Mas não crítica de cinema para falar sobre a minha opinião sobre filmes, muito menos resenhas de cinema, para falar sobre técnicas bem ou mal utilizadas em cada uma das produções. Não, eu quis seguir a linha editorial do Edson Mendes, adotada por ele, e fazer crônicas de cinema, porque a crônica é o que aquele filme trouxe para a minha vida, e o que estava acontecendo na minha vida naquele momento em que aquele filme entrou. E o primeiro texto que eu trago, que eu assino nesse primeiro número do Raso da Catarina, ele é algo que eu gostaria de chamar a atenção de todos. Ele fala sobre a água. Esse elemento que faz parte dos nossos corpos, das nossas rotinas, da nossa vida, do nosso dia a dia, e que tanto nós negligenciamos. O professor Francisco Neri Júnior coloca para a gente que a pobreza será erradicada com educação. Eu tomo para mim as suas palavras, Francisco, e digo que nós vamos saciar a vida não através da água, mas a água, como uma madrinha cósmica, é um convite para que nós consigamos resolver a vida, consigamos saciar a nossa sede de vida através da solidariedade. O filme ali narrado, ele fala sobre a guerra das águas ao redor do mundo, e eu trago nessa crônica esse convite da solidariedade, de um caminhar conjunto. O Diego pega todo esse trabalho que foi enumerado, que foi exposto nesse primeiro exemplar do Raso da Catarina, e dá nome aos gêneros, às técnicas, aos autores, e faz isso com um sentimento, com um poder que só quem respira poesia é capaz de fazer. É uma grande alegria fazer parte desse projeto. É uma grande alegria fazer parte desse momento, desse lançamento nessa live, com a sua assinatura, Adriana. E eu tenho certeza que vai ser uma grande alegria ouvir novamente a nossa querida Ana Maria César e suas palavras. Muito obrigado pelo convite para participar dessa live. Muito obrigado pelo convite para compor e colaborar com esse projeto tão lindo. Se Deus quiser, estaremos juntos por muito tempo. Minha gente da Aldeia Global, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação imensa participar desse projeto de Edson Mendes. Um idealizador, um homem que não para, tem uma maquininha que faz ter ideias mirabolantes, e dessas ideias surgem coisas maravilhosas, como essa da revista O Raso da Catarina. Vejam bem, para mim, Raso da Catarina não é apenas uma revista com textos em prosa e verso. Raso da Catarina são vozes dos habitantes de uma região icônica, incrustada no Nordeste brasileiro. Aí, um povo corajoso e lutador vence. Dia sim, outro também. As agruras de uma terra milenar que se desfaz em pequenos desertos. Mas, enquanto isso, vive, trabalha, dança, ri, conta histórias e escreve uma história de seus feitos e realizações portentosas para não ser esquecida. Raso da Catarina somos todos nós, amigos de Edson Mendes,
que tivemos a satisfação de participar do primeiro número desse trabalho, que ora irmana povos e raças. E esse trabalho coincide com a pandemia do coronavírus, uma das grandes pestes que assolou e assola a humanidade. E que, se por um lado assombra, mata, destrói milhões de pessoas, por outro ensina que nosso planeta não vai além de uma grande aldeia. Fui, sou, estou sendo testemunha desse cataclismo. E para registrar esse tempo bizarro, escrevi um livro de contos, 12 contos de Covid. Flashes de situações, indagações, tragédias e comédias que nos apanharam em meio à nossa caminhada. Eu gostaria, eu acho que o tempo dá, os contos são bem pequenos, e eu gostaria de ler um que diz um pouco dessa situação do nosso região, inclusive onde não há cultura. A educação chega simplesmente curricular, mas as pessoas ficam perdidas no tempo, sem entender até mesmo o que é que está acontecendo. Esse conto chama-se Calamidade Pública. Zé de Bill, na prefeitura, despacha. Por trás do birô, o retrato na parede, com a faixa de prefeito, igual à do presidente da República. Gostava de se sentir poderoso, de fazer parte da elite do país. Para isso, criara cerimoniais diários. Os funcionários deveriam se levantar quando ele entrasse ou saísse do gabinete. Vira isso num filme. Achara bonito e respeitoso. Zé Praxedes de Souza era conhecido apenas como Zé de Bill, por conta do pai, o Bill da loja de ferragens. Usara o nome para fazer política e assim se elegera. Embora preferisse que o chamassem de seu Praxedes, nome mais condizente com o cargo, aceitava o apelido. Nos últimos dias, um pandemônio, ou melhor, uma pandemia assolara o mundo e chegara àquela cidade perdida nos confins da terra. Por conta de um tal do coronavírus, as capitais e muitas cidades fecharam escolas, fecharam comércio, fecharam festas, proibiram festas. Os hospitais preparavam novos leitos, aparelhavam UTIs. Mas ali só havia um posto de saúde com uma sala com 2 camas hospitalares, para uma necessidade. Os doentes mais graves precisavam viajar mais de 200 quilômetros para serem atendidos. As notícias chegavam pela televisão e pelo rádio. Muita gente morrendo. Os mais velhos sem sair de casa. Foi quando ouviu dizer que o município vizinho havia decretado calamidade pública, ato que ainda não fizera parte de seu mandato. Mas para isso precisava ter pelo menos uma pessoa contaminada na cidade. E ninguém aparentava doença. Mandaram os fiscais de saúde de porta em porta ver se alguém apresentava febre, tosse ou dificuldade para respirar. Sintomas mais do que propagados da nova doença. Apesar dos esforços, não encontraram ninguém. Povo de saúde, aquele, lamentou. Mas logo correu o boato que um morador do município, chegado há pouco da capital do estado, apresentava esses sintomas. O problema é que ele fora visitar a mãe em outra cidade. Mandou preparar o micro-ônibus escolar, usado também como ambulância, para buscar o fujão. Assim foi. No final da tarde, o munícipe, espirrando e enxugando o nariz, ocupou um dos leitos do posto de saúde. O prefeito mandara avisar, por carro de som, que a partir daquela data haveria isolamento social, sem esclarecer nada. E envergando paletó e gravata, sentado no birô do gabinete do prefeito, com toda a pompa e circunstância, assinara o decreto que instituía calamidade pública em todo o município sob sua jurisdição. Depois viria o que era isso. Gente, esse ainda é nosso povo perdido nos confins do mundo. Muito obrigada, Edson, por me fazer participar desse momento histórico com o número 1 da revista Raso da Catarina. Estou muito feliz e orgulhosa. Obrigada. Olha, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe que a primeira coisa que uma criança deve
saber para avançar na vida é ler, escrever e contar. Depois eles me disseram assim: também tem uma coisa que você não pode se esquecer: honrar pai e mãe. Então, ler e escrever é também contar. Então, eu fico muito feliz de ver meus companheiros aqui nessa tela contando um pouco dessa nossa humilde, pequena história que hoje começa com o lançamento da revista. Então, eu vejo a Adriana organizar e coordenar dessa forma competente este encontro. Vejo Diego nos dar este show de síntese, de juntar as partes e apresentar um todo. E neste todo, inserir a história de sua participação na revista e dizer este poema belíssimo que nos disse. Vejo Nery trazer para nós a lição dos doutores que não sabem o que os pobres às vezes sabem. A educação, como a beleza de Dostoiévski, é que salvará o mundo. Esta é a lembrança que nos traz Francisco Nery. E vejo Cássia Cassitas reunir também esses pequenos detalhes e, do seu ponto de vista, dizer para nós o quanto é significativo a constante incoerência humana organizada, catalogada, anotada e publicada em uma revista que segue determinado roteiro incoerente. Eu acho que esta incoerência que Cássia nos traz e nos encaminha para ouvir Ana Maria dizer que se sente orgulhosa de participar da equipe e do momento, e dizer o que ela disse sobre a visão que tem do sertão, da pobreza, da riqueza, da literatura, e nos trazendo também, para consolidar esta pequena peroração dela, este conto sobre a calamidade pública na pandemia que vivemos. Nós todos estamos aqui nesta janela olhando para o mundo. É aqui da janela que eu vejo as esquinas e as calçadas. E nas esquinas e calçadas do mundo eu vejo vocês dizerem essas maravilhas. Eu só posso me declarar um homem feliz. Porque quem tem amigos como vocês tem muito. Mas a amizade não é apenas a do coração. Esta é a mais importante. Mas é também a da identidade, da cumplicidade. Então, poxa, que palavras bonitas eu escutei de vocês todos hoje. Mas dizemos essas palavras nós todos juntos, a nós próprios e também aos outros que não estão aqui. Tanto os companheiros de revista, quanto os companheiros leitores. E outros mais que se interessem por essa quase inútil capacidade, competência de ler, escrever e contar. Então, eu quero agradecer, deixar aqui o meu agradecimento afetuoso, sincero, amoroso, perene a vocês. E me despeço neste momento em que lançamos a revista Rasos da Catarina, com alguns versos que dedico a vocês e a eles. E que diz assim: viver é arte transitória, não esta vida, nem esta arte. Não é o todo, mas a parte que tece o fio de nossa história. Não esta, mas a que inventamos, será a vida verdadeira. Não é o fim, mas a maneira como vivemos e passamos. E dito isto, o pouco engenho não me permite dizer mais, pois não estou aonde estás. E embora tenhas o que eu tenho, a mesma vida, a mesma arte, tu tens o todo.
eu só à parte. Foi com satisfação que eu recebi o convite, quase uma intimação, do editor Edson Mendes para participar dessa revista eletrônica, né, que está sendo lançada hoje, o Raso da Catarina. E eu acredito que ela chega em boa hora, né? Boa hora para enriquecer esse espaço virtual que a cada dia que passa está sendo mais solicitado e abrangente, né? Sinto-me honrada em dividir com grandes mestres, aprendizes e leitores da arte e da literatura produzida no Brasil este espaço que é de comunicação, né? Um espaço virtual de comunicação e que a cada dia vai se tornando mais essencial para todos nós. Destaco o projeto gráfico da revista, que é um projeto despojado, bem inovador, e também destaco a participação de alguns amigos, como Ana Maria César, Edia Arruda, Bernadette Bruto, o Juarez Correia, Luzila Gonçalves, Patrícia Tenório, Flávio Breiner, Virginia Leal, entre outros, né? Esses nomes são os que me vêm agora, né, como pessoas frequentadores aqui da cultura nordestina. Eu conheci o editor, o Edson Mendes, tem uns 6 anos já. Eu estava com uma amiga distribuindo panfletos no pátio do Poço da Panela, onde acontecia uma feira de arte e literatura. Então, esses panfletos eram para anunciar que estava chegando um ponto de cultura ao Poço da Panela, né, que é o nosso aqui. E ele pegou um panfleto, deu uma olhada e foi logo improvisando um poema, dizia ele, para comemorar o nosso encontro, né? E ali ficava claro que a gente tinha interesses comuns, né? Foi uma amizade que foi se fortalecendo ao longo do tempo, né? Edson é um bom papo, né? Mas não aquele papo tradicional que a gente está acostumado, né? Um papo diferente, divertido, pontuado por uma ironia fina, né? E essa ironia fina você pode identificá-la, né, em tudo que ele faz, em tudo que ele escreve, né, e torna assim tudo bem mais agradável, né? Minha contribuição com a revista está na página 26, segundo o manifesto. Ali eu proponho fazer crescer a lista das manifestações artísticas que originalmente foram classificadas como música, dança, pintura, escultura, literatura, teatro e cinema, né? Essa classificação foi apresentada no Manifesto das 7 Artes e Estética da 7ª Arte em 1923. Depois de muita discussão filosófica, então a arquitetura passa a fazer parte dessa lista, né? E mais recentemente, com o desenvolvimento da era tecnológica, então entram a fotografia, a arte digital, o HQ e o game. Então, a ousadia da minha proposta é que sejam incluídas a arte gastronômica, o cartoon, a charge, o grafite e a arte circense, também nesta lista, né, que pode ser atualizada, né, frequentemente. Compreendemos que a arte é uma capacidade humana de manifestação cultural, ou seja, a expressão do indivíduo e a sua relação com o mundo. Daí a proposta de fazer essa inclusão na lista já tradicional. Obrigada. É uma oportunidade bem especial, eu me sinto muito bem participando desse momento, quando vamos falar de uma criação que me surpreendeu pela sua extensão, pela sua grandeza, mas não pelo seu autor. Quando eu recebi o convite para participar dessa revista Raso da Catarina, que é uma região aqui de Paulo Afonso, eu fiquei muito feliz pela iniciativa do colega Edson Mendes, que já tem mostrado suas qualidades aí quando produziu livros como esse, uma coleção, um box com 4 livros em pouco tempo, do melhor conteúdo de poesia. Eu escrevi um texto sobre poeta exatamente como uma homenagem a Edson Mendes por esse trabalho.
A revista não me surpreendeu, como disse, pela qualidade, é muito boa. Nós temos aí a oportunidade de mostrar num universo mundial que é a internet, a revista eletrônica, pessoas da maior qualidade em várias artes. Fiquei muito agradecido quando tive a oportunidade de conhecer melhor o J. Borges numa entrevista excelente. Também gostei bastante de ver a diversidade de temas desenvolvidos pela revista. Ali se fala de cinema, de literatura de modo geral, mas também vai-se ao artesanato, quando se leva o J. Borges, a arte da criação dele. Você também tem a oportunidade de conhecer vários autores de vários lugares. Fiquei feliz de ver textos grandiosos que me ajudaram, vão me ajudar a crescer ainda mais. Fiquei feliz de participar e acredito que a revista preenche um espaço grande nesse universo da mídia eletrônica e nos deixa satisfeito de mostrar que aqui na região, no Brasil e em todo o mundo, a arte está junta, está unida quando pessoas de Portugal, de outros países e do Brasil e de vários estados do Brasil e aqui desse coraçãozinho do Brasil, que é Paulo Afonso, Raso da Catarina, se unem para falar de literatura, para mostrar textos grandiosos, poesias lindas. Fiquei feliz e até me surpreendi pela quantidade de páginas. Uma revista, eu estou acostumado a produzir aqui jornais e revistas e livros. A revista tem o corpo de um livro, são 172 páginas nesse primeiro número, o que é muito grande, é surpreendente e que é muito bom também, muita oportunidade para muitos autores colocarem sua arte, colocarem seu sentimento, e nós estamos felizes com essa iniciativa. Esperamos já o número 2 e os seguintes para continuar nessa inter-relação entre as pessoas que pensam, que se comunicam através da literatura pelo mundo todo. Muito obrigado pela oportunidade de dizer isso. É muito bom que todos conheçam melhor ainda esse produto que está aí à disposição de todos na internet a cada 3 meses. Parabéns, Edson Mendes, parabéns a todos que aceitaram essa ideia e que compartilham conosco dessa caminhada que vai ser vitoriosa, tenho certeza. Grande abraço para todos. Eu tive uma satisfação imensa de participar desta revista e eu coloquei um texto sobre uma reflexão de 1930. É porque a história ela me seduz de uma forma incrível, sobretudo os fatos atuais, a história que eu vivo, da qual eu sou testemunha. Então, por isso eu escrevi a grande parte da minha obra é sobre resgate da história, como eu falo, Lírio e César Juiz de Caruaru, a Balia Mitra, a Faculdade Sitiada, Último Porto Henrique Alvão, e, finalmente, 3 homens chamados João, uma tragédia em 1930. Esse livro foi feito, inclusive, para ser lançado o ano passado, em outubro, fazendo 90 anos da Revolução de 30, e, felizmente, a gente não pôde fazer isso presencialmente, nós fizemos de forma virtual. Foi feito o lançamento, o livro já está na praça. Então, nessa pesquisa, vocês não sabem em que mundo eu me meti. É o que eu descobri isso, sobretudo porque eu trouxe a Revolução de 30 para o norte, na época, que era Paraíba, Pernambuco e outros estados, mas principalmente para isso. E por isso a reflexão, porque muitas coisas eu descobri, muitas coisas eu passei a entender a história, que eu sempre acho que a história ensina muito. E então foi por isso que eu fiz essa opção daquela reflexão, porque naquele momento eu estava imbuída disso. Então, mas eu li a revista inteira. Gostei muito, entende, sobretudo da parte de lembranças de interior, porque eu morei muito no interior e nunca morei no sertão, mas o sertão habita em mim.
como uma beleza imensa e como uma dor terrível. Meu pai era de Cajazeiras, na Paraíba, sertanejo, e foi através das histórias dele que eu conheci o sertão. E eu conheci porque eu ia todo ano, no final do ano, visitar minha avó, ia de trem, inclusive, eu até fiz um poema, todo ano, fim de ano, tomo um trem para Cajazeiras, certo? Que era exatamente aquela vivência. Então, eu vim para o litoral, sou aqui, moro entre o Rio Capibaribe e a Mata de Apipucos, inclusive está tão úmido que eu estou com um pouco de coriza, e então, mas acontece que eu sou uma sertaneja. No dia 13 de dezembro, eu estou esperando que chova. E se não chove, eu digo para minhas filhas, não choveu hoje. Aí, esse ano, choveu no dia 14, eu prestei atenção. Janeiro tem que vir as chuvas do caju. E março, até o dia 19, tem que chover no sertão. Porque senão não vai ter seca. E meu pai foi retirante da seca de 1915. 11 dias entre Cajazeiras e a Serra da Borborema, onde ele ficou arranchado com muitos outros, até que as primeiras chuvas, né, trouxeram ele de volta ao dentro. Então, eu sou tudo aquilo que fala do sertão, que fala do interior, me emociona. Então, a revista inteira, assim, foi uma coisa maravilhosa e que eu vou reler, ele está aqui no meu computador e eu vou reler. E eu queria, mais uma vez, agradecer a Edson de ter feito essa escolha. Eu sei que ele gosta muito de mim, eu gosto muito dele. É um amor novo, mas tão antigo que a gente nem sabe definir como. E agora eu faço parte de um grupo bem maior. Todos vocês que estão na revista, que eu li e vou ainda reler, vocês todos fazem parte do meu mundo. E isso faz com que eu cresça, que meus limites vão além, entende? Do simplesmente rodeada aqui, e então eu estou gratificada e enriquecida. Muito obrigada a Edson Mendes e a Adriana por ter coordenado esse trabalho e ainda fazer tanta coisa. Obrigada, gente. Beijo para todos vocês. Francisco. Adriana, muito obrigado de novo. De pessoas como você que o mundo precisa. E olha, Edson, como foi bom para nós outros, como nordestinos do sertão, ouvir Cássia falar de água. Que bom ouvir Ana César falar de trem, falar da Revolução de 30. Né? Como foi bom ouvir Ana César dizer: o nordestino, enquanto isso, vive. Embora as agruras, enquanto isso, vive. Isso é muito bom. E você dizia honrar pai e mãe também, que a gente não deve esquecer isso. E nós honrarmos nossos filhos. E encerrar isso, chamando a atenção para o artigo de Luiz Antônio de Assis Brasil, que está na revista, sobre a arte de escrever literatura, né? Onde ele lembra que, para você escrever, como os colegas aqui demonstraram soberbamente hoje, é preciso que tenha sensibilidade que o berço deu, observação, engenhosidade e trato da forma. Estudar português, né? Ler os outros, ler muitos outros. Senão você não vai conseguir que ninguém leia você. Um abraço, Edson. Muito obrigado. Foi uma honra muito grande ter novos amigos, participar dessa live. Eu acredito que eu sou o mais velho. Você se chama de Jurássio? Eu estou na era anterior. Um abraço, muito obrigado. Um beijo para todos vocês. Quero agradecer as palavras generosas do Edson Mendes e devolver o meu raciocínio com um texto do próprio editorial da revista Raso da Catarina, esse editorial foi escrito pelo Edson Mendes, e ele diz assim: Raso da Catarina é uma revista eletrônica de artes, com ênfase na literatura, um pé na ciência e outro na filosofia, cujo propósito é, distribuindo fragmentos, promover a discussão, a divergência, a dúvida, a incerteza. E, se for possível, também algum conhecimento. Clareza, concisão, fruição, inquietação, instigar, inspirar, mover, comover. Pérolas, pedras, rubis, pequenas maravilhas que nos surpreendem com um olhar sobre qualquer coisa. Ou tudo é ambicioso? É um trabalho artesanal, amador, coletivo e compartilhado em edições trimestrais, apenas subordinando a esses princípios e às normas técnicas de composição e diagramação, com um só inciso:
não ao pensamento único. Pode ser um ponto de referência na cabeceira ou apenas um afago nos pés. Ao editor, cabe juntar as peças e esperar que da fricção acendam-se o fuzil, a pedra e a luz. É isso, Edson, é não ao pensamento único, editorial assinado em 1º de abril de 2021, de Raso da Catarina. E muito bem acolhido as palavras de Graciliano Ramos, também na revista, que diz assim: deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer, colocam o anil, ensaboam e torcem 1, 2 vezes. Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão, batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Graciliano Ramos, em Raso da Catarina, em seu Memórias do Cárcere. Então, esse choque entre cultura e geografia em Raso da Catarina, né, é uma força, é fascinante. E é essa fusão entre a seca e a profusão da arte que causam essa magistral linguagem poética e artística que deve ser a grande arte. Obrigado. Parabéns, Edson, pela revista. É uma grande alegria estar fazendo parte desse projeto. O Raso da Catarina é um projeto de arte, um projeto onde há lugar para todo mundo, porque a arte é exatamente o lugar do que não se encaixa. Aqui a gente se encaixa. Vida longa, Raso da Catarina. Parabéns, Edson Mendes. Parabéns, Adriana Marink. E eu termino essa minha participação com uma frase de um trabalho que eu publiquei aí, em Portugal. O futuro é um lugar onde não se chega sozinho. Muito obrigada. Gratidão a todos vocês pelas palavras, mas eu sou apenas uma porta que se abriu, porque toda a minha reverência e o meu carinho é a minha gratidão ao Edson, que não só, né, teve essa brilhante ideia de fazer essa revista com a contribuição de pessoas tão fantásticas, tão generosas em toda a nata, né, da literatura, da arte, da cultura aí no Brasil. Eu sou apenas uma ferramenta e só tenho que agradecer e me sentir muito honrada. E eu vou encerrar homenageando com as palavras do próprio editor, que, igual a ele, ninguém consegue chegar, porque para mim é um mestre tão generoso e tão culto e tão rico quanto é você na arte de fazer amigos e na arte de fazer palavras. Comecem pelo fim e terminem pelo começo, fazem todo sentido, fazem toda coerência. E dentro disso, né, que o Diego estava falando e que você também escreveu, o Diego, ele deu aquela conotação poética toda as suas palavras, mas tem dois trechos que eu acho muito importantes também. Ressaltar que quando você escreveu ao leitor, né, que você começa pelo fim. A direção é mais importante que a velocidade. Se você esteve aqui, não sei se me viu, mas se volta e me vê, dá-se um milagre. É este o fim. O poema precisa de quem faça e de quem veja. Acende-se o fogo com as duas mãos, fuzil e pedra. De que vale o fuzil sem a luz dos olhos? E para finalizar, Raso da Catarina é uma comunidade criativa, onde nos encontramos, mestres, aprendizes, leitores. Quem é quem? Aos mestres, pela generosidade da sua presença, gratidão e glória. Aos aprendizes, por seu talento e coragem, o futuro. Aos leitores, nossa vida. Sem vocês, nós nunca existiremos. A vida é breve, a arte longa, a ocasião fugidia,
a experiência incerta, o julgamento difícil. Como disseram Sêneca e Hipócrates, se der certo, será um grande prazer. Se não der, também. Edson Mendes, o nosso querido editor, que a gente tem que só saudar por esse momento.